Gênesis, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, por favor, vá para o Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 35. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, ou sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? E eles responderam: nada. Faltou-vos, porventura, alguma coisa? E eles responderam: nada. Podem se assentar? Vamos ter uma palavrinha só de oração. Senhor, abre nosso entendimento e inspira nosso coração, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos dois versículos, o verso 2 e o verso 35, no Gênesis 12 e no Lucas 22. A história que nós lemos no Gênesis, nós já conhecemos, é o chamado de Abrão, que mais tarde vai se chamar Abraão. A diferença do nome também nós conhecemos os sentidos. Lá no capítulo 22, Jesus já havia comissionado algumas pessoas e dado a eles uma missão, e eles saíram para cumprir. Eles estão retornando e Jesus faz uma pergunta simples, objetiva e que vai definir a confiança nele. Ele disse: acaso, quando eu vos mandei sem recurso nenhum, faltou alguma coisa? E eles disseram: nada. Talvez eles ainda não tivessem se dado conta de que não havia faltado coisa alguma. Essa semana eu tive que comprar umas peças para o Fiat, e já é um carro, por ser muito antigo, não acha peça original mais no mercado com facilidade, então a gente precisa ter aqueles canais das pessoas que ainda têm. E eu tenho um conhecido, um amigo, que trabalha com peças de Fiat, e eu fui atrás dele. Chama-se Raimundo. O Raimundo tem uma empresa que revende peças de Fiat 147. E aí eu fui à casa dele e perguntei a ele, né, no meio de aquele monte de peças, separando aquilo que eu estava precisando, eu perguntei a ele: será que você poderia, no próximo encontro de homens da nossa igreja, dar o seu testemunho? E ele disse: claro, vou sim, me dá o endereço da igreja, eu vou com o maior prazer. Eu falei: mas eu quero que você conte exatamente como é que Deus tirou você do nada, te deu uma promessa e trouxe à existência aquilo que Ele prometeu. E ele disse para mim assim: olha, eu entendi depois de um tempo que a palavra que Deus tinha me dado através de um profeta e confirmado através de outras profecias, de que Ele me levantaria com prosperidade e que as pessoas trariam dinheiro, viriam atrás de mim, trazendo dinheiro para mim. Não significa a abundância, aquilo que sobra, mas o não faltar coisa alguma. Prosperidade é quando você não tem falta. Palavras dele. E ele, no nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, ele virá para dar o testemunho com detalhes e completo, em nome de Jesus. Mas eu gostei dessa definição, porque é uma definição que nós já trabalhamos aqui na igreja. Quando o Senhor Deus promete para nós que haverá uma prosperidade na nossa vida, é uma garantia de que não haverá falta de coisa alguma. Não é que Ele vai dar muito de alguma coisa e vai faltar de outra. Ah, eu tenho saúde, mas não tenho amor. Ah, eu tenho amor, mas não tenho dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho saúde. Não. A prosperidade é quando você não tem falta de coisa alguma. É quando você tem as suas necessidades satisfeitas.
Então Jesus faz uma pergunta no Lucas capítulo 22, que é muito simples. Acaso, quando eu dei a vocês uma missão, e vocês foram cumprir essa missão, faltou alguma coisa? Faltou casa? Alguém dormiu no relento? Alguém dormiu debaixo da marquise? Alguém dormiu no campo? Alguém ficou na rua? Não. Faltou café da manhã? Faltou o lanche do meio da manhã? O almoço? No almoço faltou um pedaço de carne? Faltou a bebida? Vocês ficaram sem a janta? Dormiram sem banho? Faltou roupa limpa? Acaso vocês caminharam descalços? Enquanto vocês estavam fazendo a obra, vocês ficaram doentes? Vocês ficaram prostrados? Vocês receberam notícias urgentes de que as famílias que vocês deixaram em casa ficaram desassistidas? Porque se vocês eram pescadores, se vocês eram cobradores de impostos, se vocês eram intendentes, se vocês tinham outras profissões, deixaram para fazer a minha obra. Quando eu vos mandei, vocês receberam notícias de casa, que estava faltando alguma coisa em casa, alguma lata ficou vazia, alguma conta ficou para pagar, alguém da família de vocês ficou desassistido? Faltou porventura alguma coisa a vocês? E eles responderam, nada. Não nos faltou nada, absolutamente nada. Irmãos, isso faz a gente pensar naquilo que é a nossa missão. Porque em algum momento a gente para e pensa, para que é que eu estou aqui nesse mundo? Eu estou aqui nesse mundo para crescer, envelhecer e morrer? Eu estou aqui para trabalhar, consumir, trabalhar, morrer e deixar para os outros? Para que é que eu vim aqui? Qual é a missão da minha vida? Eu tenho encontrado muitas pessoas que simplesmente dizem, eu não sei o que fazer da minha vida. Encontro isso no ministério, pessoas que me procuram na qualidade de pastor e pessoas que me procuram também na qualidade de terapeuta. Ainda há alguns dias, uma senhora muito bem resolvida em certas áreas da vida, chega para mim e diz, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu disse, quando a gente não sabe o que fazer da vida da gente, a gente não tem que fazer coisa alguma, a gente para. Porque eu não sei o que fazer, então eu vou parar. E vou esperar que me apontem o caminho, que algo me diga o que é que eu devo fazer, para onde eu devo ir. Quando Jesus passa pela coletoria e ele encontra um jovem assentado, aquele jovem tinha uma função na vida, mas não tinha um objetivo de existência. Lembra muito aquele pequeno pedacinho da música do Caetano, do Gil, que vem de um poema de Fernando Pessoa, que diz, navegar é preciso, viver não é preciso. Trabalhar é preciso, viver não é preciso. Criar família é preciso, viver não é preciso. A gente acorda, dorme mecanicamente, a gente faz conta, a gente contrai compromissos, a gente envelhece, mas a gente não vive. Em algum momento você para, olha para trás e diz, não valeu a pena. A minha vida não tem sentido. Eu não deixei nada, eu não construí nada. Qual é a missão que cada um de nós tem, que dá sentido à nossa vida? Será que é enriquecer? Será que a gente quer ganhar muito dinheiro e acumular muitos recursos para poder consumir mais? Será que a gente quer ganhar muito dinheiro para poder ter carros mais novos, casas maiores, ter gente fazendo as coisas para a gente, comer daquilo que a gente quer e ainda guardar para caso surja uma necessidade, a gente ter garantido que vai poder repetir tudo isso? Isso não parece ser um objetivo de vida. O próprio Tiago, escrevendo a carta dele, no capítulo 3 ali, do verso 13 em diante, ele diz isso, vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem mal, para gastar nos vossos deleites. Deleite é quando você apenas consome sem um objetivo de vida. Jesus não faz isso. Jesus entra na vida da pessoa e ele dá um objetivo. Ele dá uma razão por que viver. Por que acordar de manhã, por que deitar à noite. Por que ir a algum lugar ou por que ficar aqui. É anunciar hoje na escola dominical, e quem tem a oportunidade de vir e não vem, está cometendo um crime contra si mesmo. Irmãos, quando a gente faz alguma coisa ruim para o outro, ou quando a gente faz alguma coisa que não deve fazer, ou deixa de fazer alguma coisa que tem que fazer, aquilo que a gente faz volta para a gente. Não volta para a gente como uma vingança. Aquilo modela a vida da gente.
Não é o que retorna para nós, é o que nós nos tornamos. A escola dominical, como o culto de oração, como o culto da noite, como as reuniões, como a visita, como qualquer coisa que a igreja faça, faz parte de um plano de Deus para a edificação da nossa fé. E hoje na escola dominical a professora perguntou: pastor, o senhor pode explicar qual é o objetivo da vida do cristão na proclamação do conhecimento de Deus? O que é essa proclamação do conhecimento de Deus? Porque hoje nós estudamos um versículo que diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais o conheceu, exceto aquele que veio de lá e que esteve no seio do Pai. E nós podemos estudar juntos que estar no seio é ser a essência. A essência de Deus é Jesus. Não há um outro Deus para se conhecer. Eu só vou até Jesus e vai ficar faltando o Pai. Não! Quando eu conheço Jesus, quando eu estou na intimidade de Jesus, quando eu estou aliançado com Jesus, eu estou aliançado com Deus, eu estou aliançado com o Pai. Eu e o Pai nos tornamos um, como Jesus e o Pai são um, porque eu e Jesus nos tornamos um, por meio da ação da fé e do Espírito Santo. Então, quando a igreja, que é o corpo de Cristo, desenvolve atividades, nós estamos entrando na intimidade de Deus. E na escola dominical houve essa pergunta: como é fazer a proclamação do Evangelho? E eu disse: proclamar, proclamas, é uma linguagem oficial. Se você resolve casar com alguém, você precisa ir ao cartório e dar entrada com a papelada, e haverá os proclamas. Haverá uma manifestação legal, todos os cartórios vão saber que aquelas duas pessoas estão casadas. Eles terão todos os direitos e todas as obrigações de casados que serão a partir daquela data, em que um serventuário da justiça vai selar aquele compromisso. É muito sério. Então, proclamar o Evangelho não é meramente dar um folheto. Não é meramente você falar de Jesus, mas é você dar lugar ao Deus que está em intimidade com você, para que Ele faça a obra dEle através da sua vida. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Não somos nós que fazemos a obra de Deus, é Deus quem faz a obra dEle através de nós. Eu lembro muito de duas experiências que estão narradas em Atos dos Apóstolos, em que dois dos discípulos de Jesus chegam a uma cidade e acontece ali um milagre. Eles oram e um milagre acontece. Algumas pessoas trazem bois e vão sacrificar aqueles dois apóstolos de Jesus, achando que se tratam de dois deuses da crença que eles tinham. E um deles toma a palavra e diz: varões, irmãos, não façam isso. Nós somos homens como vocês, mas o milagre que hoje aconteceu pelo poder do nome de Jesus. Deus entendeu de fazer que esse que era aleijado agora esteja curado diante de vós. Em outra ocasião também acontece isso. Quando Paulo e Silas estão presos no cárcere interior, e eles oram, e se movem as cadeias, as portas se abrem. Os milagres acontecem. Não é Paulo, não é Silas que está ali fazendo o milagre, é Deus fazendo através deles. Então veja a pergunta que Jesus faz. Olha aqui para mim, pastor Zé, presta atenção, isso é muito importante para o senhor e para você também. Quando Jesus disse assim: acaso quando eu dei a vocês uma obra para fazer, acaso quando eu mandei vocês fazerem a minha obra, faltou alguma coisa a vocês? Não, não nos faltou nada. Por que não faltou nada? Porque era Deus que estava com eles fazendo a obra. Irmão, presta atenção, você vai trabalhar numa grande empresa, numa empresa boa. A primeira coisa que uma empresa boa faz é te dar um bom plano de saúde. Uma empresa boa te dá um bom plano de saúde. Uma empresa boa dá para o funcionário dela um bom carro.
Dá uma boa sala, um bom ambiente de trabalho. Dá às vezes um ônibus que leva e que busca. Se nós que somos homens, quando temos uma boa estrutura e colocamos pessoas para trabalhar para nós, nós sabemos dar a elas benefícios para que elas possam se dedicar inteiramente àquele trabalho que lhe é proposto, com o qual ele se comprometeu. Imagine Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Quando você resolve fazer a obra de Deus e não ficar de corpo mole, não se dar desculpa, não inventar mentiras para que a obra de Deus não aconteça, Deus supre todas as suas necessidades. E quando ele fala todas as suas necessidades, significa que eu estou aqui trabalhando, mas Deus está cuidando da minha família lá. As necessidades que ainda não apareceram para mim, Deus já conhece e já provê recursos para que aquilo possa ser satisfeito. Se nós que somos homens sabemos dar àqueles que trabalham para nós recursos, acaso Deus, o nosso Pai, que é o dono de todas as empresas, não vai fazer isso? Eu já contei aqui, mas o Michael não ouviu, porque ele não estava aqui no dia, então eu conto de novo para você entender, para você ouvir. Quando nós começamos esse ministério, e teve o dia que Deus disse para mim, agora você vai ficar por conta, eu cheguei para Simone e disse, era uma quinta-feira, eu rodava com táxi, os 2 melhores dias para trabalhar naquela época, não sei se Beto ainda é assim, para quem roda com táxi, com Uber, mas para mim era sexta e era sábado, os 2 melhores dias ainda é. Foi numa quinta-feira. Deus me pinçou, falou, volta para casa e não vai mais rodar com táxi. Mas claro, irmão, claro. Cheguei para Simone e disse, Deus disse para largar tudo e fazer sua obra. E ela disse, olha, se Deus disse, amém, vamos fazer. Falei, mas tem um problema, eu não tenho R$5, nem no bolso, nem no banco, nem na caixinha, nem em lugar nenhum. Não tenho R$5 para comprar o pão amanhã de manhã. E a gente estava morando de aluguel aqui em cima. Eu tinha largado a casa de Santa Luzia, estava vazia, e a gente morando aqui para ficar perto da igreja, que estava começando, nascendo. Não tinha dizimistas para pagar não, o maior dizimista da igreja era eu, com táxi. E Deus disse, para, é obra, é a minha obra, você vai fazer a minha obra. E aí, irmãos, depois de uns dias, o irmão pastor Bruno Pires e a cunhada dele visitaram a nossa casa. Era um barracãozinho atrás da casa da Dona Finha. Ruim, quente, muito quente. Odiei morar ali, por um lado. E por outro, gostei. Gostei porque estava fazendo a obra de Deus. Mas não gostei por causa do conforto, que era ruim. Levava a mão, punha a mão no teto, telha de amianto, um calor. Você lembra disso, Sandra, dessa época? E aí ele falou, olha, a gente foi fazer supermercado e a gente resolveu trazer uma compra para o senhor. Ele fez uma compra para mim. Trouxe, eu agradeci, passei um café, abri um biscoito que eles tinham trazido, orei, agradeci a eles. E quando eles vieram, eu dobrei o joelho e disse, Senhor, eu agradeço pela vida desses irmãos, pelo carinho deles, pela obra dele, pelo que o Senhor está suprindo, mas eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Com todo respeito, sem nenhum atrevimento, mas eu não quero que o Senhor faça isso nunca mais na minha vida. O Senhor não vai mandar ninguém trazer comida na minha casa. Quando eu trabalhei para as grandes empresas, para multinacionais, as empresas me davam o recurso para eu comprar. Se eu trabalho para quem é o dono de todas as empresas, o Senhor vai trazer o recurso aqui. Se a obra é essa, ela vai crescer e ela vai me sustentar. Ou é assim ou não é. Irmãos, nunca faltou nada. Às vezes eu não tinha muito, mas não faltava nada. Eu dizia para Simone assim, nós vamos trabalhar com 3 sabonetes, um no banho e 2 esperando. Nós vamos trabalhar com 12 ovos na geladeira. Tem que comprar ovo. Quantos ovos tem? Tem 4, eu compro 8. Nós vamos trabalhar com 12. Nunca faltou coisa alguma, até que em algum momento começa a sobrar alguma coisa e começa a multiplicar alguma coisa. Irmãos, ou você tem claro na sua cabeça quem é que te sustenta,
Ou você tem claro no seu coração a promessa que Ele fez, e você tem muito claro na sua cabeça e no seu coração a missão que Ele tem para você, e você se compromete com a missão, para que Deus se comprometa com o sustento. Jesus chama os seus discípulos e disse: acaso, quando eu mandei vocês fazerem a obra, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, entrar em cada lugar e levar a paz, dizer a paz do Senhor esteja neste lugar, acaso vos faltou alguma coisa? Alguém passou frio? Não. Alguém deixou de tomar café da manhã? Não. Alguém machucou enquanto caminhava? Quebrou a perna? Não. Teve íngua? Não. Teve dor de cabeça? Não. Parou de pregar porque estava de enxaqueca? Não. Por quê? Porque Deus era com eles, irmãos. Pastor, mas qual é a obra de Deus? Fizeram essa pergunta para Jesus. Qual é a obra de Deus para que nós façamos? Aí a gente lembra de Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2. Deus chama Abrão, na verdade, ainda não era Abraão, e diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela. Explico eu: sai do lugar do seu conforto, sai da zona de conforto, sai do lugar das desculpas, sai do lugar da preguiça, sai do lugar onde está tudo certinho, onde está tudo redondinho, mas você não é feliz. Sai da zona de socorro daqueles em que você está confiando. Depende só de mim, vai fazer a minha obra. Qual é a obra? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Se você está morando num prédio, você é a bênção naquele prédio. Se você foi levantado numa família, ela pode ser a família mais disfuncional que existe. Você é o elemento que vai levar a bênção para essa família disfuncional, porque a bênção do Senhor continua agindo, mesmo depois que você não estiver aqui. A bênção da sua família passa por você, permanece na família por sua causa. Irmãos, pais de filhos que se desviaram, mas são pais crentes, não devem deixar de orar pelos seus filhos. Filhos que ainda têm pais que não conhecem ao Senhor, devem estar sempre orando pelos seus pais. Aqueles que têm irmãos que não são crentes, como é o meu caso, não devem deixar de orar pelos seus irmãos, porque a palavra é: ser tu uma bênção. Não é o seu dinheiro que é uma bênção, não é a sua cultura que é uma bênção, não é o seu talento que é uma bênção, não é a sua influência que é uma bênção. Você é a bênção. Por que você é a bênção? Porque você e Deus se tornaram um, como Jesus e o Pai são um. Oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Então, quando você está num lugar, olha aqui para mim em nome de Jesus, você tem que dizer: Senhor, eu sou a bênção do Senhor nesse lugar. Eu tenho conhecimento de que o Senhor me colocou aqui para que eu seja uma bênção. Então usa-me, Senhor. Eu estou pronto para que o Senhor possa me usar. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho poder de mudar o destino de ninguém, eu não tenho como levantar alguém do leito, mas se o Senhor me usar, todas essas coisas acontecerão. E eu digo em nome de Jesus, você falando com o Senhor, em nome de Jesus, eu aceito ser uma bênção. Irmão, qual é a obra que Deus tem para cada um de nós? Ser tu uma bênção. Ah, mas meu marido não é bom, mas você é. Mas minha esposa não é boa, mas você é. Ah, mas os meus filhos são perdidos, mas você é uma bênção. Sabe o que é que um marinheiro numa noite de tempestade no mar quer ver? A luz do farol. Quem já foi à praia aqui, por favor, levanta a mão. Você se lembra de ter visto uma construção grande chamada farol? Quem já foi à Bahia? Ah, Bahia. Você gosta da Bahia? Mateus gosta da Bahia. Você foi no farol da Barra? Não? Depois de Ondina, ali, pouco para frente, não? Viu de longe? Você viu aquela construção comprida? Sabe o que tem lá em cima? Tem uma luz muito grande que fica girando. Você já foi em Itapuã?
Itapuã tem um farol. Já foi lá, Tiago? Tiago, você tem que pegar sua namorada. E para Itapuã. Itapuã é uma maravilha, é uma bênção. Tem um farol vermelho e branco alto numa praia com algumas pedras. É lindo. Quando tem a neblina, quando tem a tempestade, aquele farol, ele começa a jogar luz longe. E o navio que não sabe para onde ir, por alguma razão, vê aquela luz e sabe que se seguir naquela direção, vai chegar a um porto seguro. Quando o Senhor Deus diz, "Sê tu uma bênção", Ele está dizendo assim, eu estou levantando você como um farol. Ainda que estejam todos perdidos na sua família, na sua empresa, no seu prédio, na sua vizinhança, na sua igreja. Sabe, irmãos, igreja, a gente às vezes gostaria muito que ela fosse um lugar onde o amor reinasse, onde tudo tivesse certinho. Mas qual é a organização humana que é assim? Qual a organização humana que é assim, gente? Não é. A gente tem um que é cara fechada e que dá má resposta. Tem um outro que é brigão. Tem um outro que compra e não paga. Tem um outro que fala mal. Tem uns que são bênção. Mas a igreja é isso. Você não deve desanimar da sua igreja, da sua família, do seu prédio, do seu lugar de trabalho. Algumas pessoas dizem para mim, eu vou mudar de emprego, pastor, eu quero trabalhar num lugar que só tenha crente. E eu digo, misericórdia, irmão, que Deus nunca te deu um lugar desse. Em nome de Jesus. Adianta acender mais uma lâmpada numa loja cheia de lâmpada acesa? Você quer ir lá para ser uma lâmpadazinha no meio de um lugar cheio de lâmpada acesa? Se o Senhor te colocou num lugar onde você é a lâmpada, brilhe. Deixa a luz do Espírito brilhar através de você. Sê tu uma bênção. Senhor, eu estou na minha igreja, a minha igreja passa por dificuldade. Eu serei a bênção do Senhor, conta comigo. E alguém chega para falar mal e você diz, irmão, vamos orar. Alguém chega para reclamar e você olha e chora com ele a dor dele e ele se sente consolado. Deus diz para você, vai e socorre aquela pessoa, ninguém está vendo, e você socorre com dinheiro, com recursos, com ajuda. Deus começa a te usar, ninguém está vendo, exceto o Pai. E quando você entra no seu quarto para orar em secreto, o teu Pai que está ali em secreto te recompensa. E qual é a recompensa que Ele te dá? Acaso te faltou alguma coisa? Senhor, eu preciso de emprego, Ele virá. Senhor, eu preciso de uma casa, ela virá. Senhor, eu quero um marido, ele virá. Senhor, eu quero uma esposa, ela virá. Senhor, eu quero passar no concurso, passará. Senhor, eu preciso ser curado, será curado, porque a palavra de Jesus não pode voltar atrás. Acaso, quando eu mandei você ser uma bênção, e você foi uma bênção, te faltou alguma coisa? E você vai chegar no final da vida e vai dizer, Senhor, não faltou nada. O senhor sabe de uma coisa? Não estou deixando 500 mil reais na conta bancária. Não estou deixando 10 casas. Não estou deixando um monte de carro novo. Aliás, eu tenho um carro e ele nem novo é. Mas é bom, não quebra, não estraga. Não tenho dinheiro sobrando, mas não tenho uma conta para pagar. Eu estou saindo da vida. Mas eu não estou deixando problema. Porque eu entendi que quando eu me dedico a fazer a tua obra, o Senhor faz a minha obra. Oh, meu irmão, eu quero encerrar com uma pergunta da Bíblia. Agindo Deus em seu favor, ninguém vai impedir a bênção que está chegando para você em nome de Jesus. Ela está chegando do alto, eu sinto que ela está chegando do alto. A bênção do Senhor está chegando do alto. Levante a sua mão com um gesto de fé, levante a sua mão e diga, Deus, eu pego na tua mão, segura minha mão e me guia. Senhor, me usa, deixa a tua luz brilhar através de mim, fala através de mim, cura através de mim, me desperta, porque eu tenho dormido um sono, mas se o Senhor me despertar, eu serei a bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos.